tudo bem? Eu sou Chais da Soul e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mitos e crenças disfuncionais que permeiam aí as nossas carreiras, os nossos trabalhos e que às vezes impedem a gente de fazer escolhas ou mudanças que são importantes e que deixam a gente realmente feliz, né? Na busca por um trabalho com sentido. Além disso, no vídeo de hoje eu vou apresentar para você uma metodologia de análise de cenários baseadas no Design Thinking, super bacana para você aí construir as possibilidades de carreira e ajudar você a tomar decisões para buscar um trabalho com sentido para você. Então vamos lá. O primeiro mito é que a gente só vai trabalhar ou só pode trabalhar na área que a gente se graduou. Hoje em dia é muito comum a gente ver engenheiros na área de RH, pessoas de finanças em áreas diferentes como projetos, psicólogos na área de projetos, enfim. Então, não necessariamente a graduação é algo que vai definir o seu destino, assim, né, de carreira. A tendência, inclusive, é que a gente não tenha mais tantas áreas definidas e fragmentadas, assim. O ambiente de trabalho do futuro, ele pressupõe que a gente vai conhecer um pouquinho de tudo e vai trabalhar em times compartilhados, com várias áreas, né? Então, não necessariamente a graduação vai decidir aí o seu caminho de carreira. O segundo mito é que todo mundo tem uma paixão e todo mundo tem um propósito claro. Você já deve ter ouvido aquela coisa assim, desde criança eu sabia que eu queria ser médico. Ou desde criança eu sempre soube que eu queria ser músico ou engenheiro, ou enfim. Não é para todo mundo que isso acontece. E também tem a situação de que algumas pessoas idealizam tanto aquilo, eu quero ser médico, e aí vai para a faculdade de medicina, vai para o ambiente de trabalho e se decepciona porque não era aquilo que a pessoa queria. E tudo bem, né? E a gente acaba escolhendo a nossa profissão muito cedo, sem experimentar. E aí é aquela coisa, né? Não tem como a gente se apaixonar por algo sem experimentar. Então, primeiro a gente experimenta, depois se apaixona, certo? Então, se você não tem uma paixão e um propósito claro, tudo bem. Busque um processo de autoconhecimento, busque conhecer um pouco mais da profissão que você idealiza. Experimente, né? Converse com pessoas que estão na área para entender um pouco mais da realidade daquela carreira e ver se isso faz sentido para você, ok? O terceiro mito é que a gente só é bom em uma coisa. A gente só pode ser bom e só pode ser melhor em uma coisa só. Não necessariamente isso é verdadeiro, porque se a gente pensar nisso, pressupõe que a gente só é bom em uma coisa. A gente não pode ser bom nos nossos hobbies, enfim. Então, a gente tem vários talentos, várias coisas que a gente pode aplicar. Eu era ótima em planejamento estratégico, mas a minha área de atuação era psicologia. Então, na verdade, a gente pode ser bom em mais de uma coisa e a gente pode gostar de mais de uma coisa, né? A gente precisa aproveitar isso. Isso é o que nos torna únicos. O quarto mito, e que traz muito sofrimento, é que a gente precisa sempre fazer a mesma coisa, que a gente precisa estar sempre na mesma área. E na verdade não é. Existe um estudo que mostra que a gente vai ter 12 trabalhos ao longo da nossa vida. Por quê, gente? Porque a tendência é que o mercado mude muito rápido e quanto mais experiências em áreas diferentes a gente tiver, mais rico se torna o nosso currículo, mais rico se tornam as nossas experiências. Eu, por exemplo, trabalhei em vendas, trabalhei em administrativo financeiro, trabalhei com planejamento estratégico e isso hoje me ajuda muito a ter uma visão nos meus processos de consultoria, nos meus processos de coaching. Então, toda a experiência que a gente tem ao longo da nossa carreira é muito válida. Então, a gente não vai fazer sempre a mesma coisa da nossa vida. E para que a gente possa encontrar um trabalho que faça sentido, eu vou dar algumas dicas, algumas perguntas aqui que podem ajudar você a refletir um pouco mais sobre o seu trabalho, que são, né, entender quem você é, o que você acredita, quais são os seus talentos, quais são as suas forças, o que faz você realmente feliz, certo? A segunda é você pensar sobre a vida, né? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui nesse momento? O que eu acredito que eu entrego através das coisas que eu acredito, no que eu sou bom? E o terceiro ponto é a gente pensar do porquê você trabalha, né? Porque o que você faz é importante. Quando a gente conecta esses três pontos, a gente conecta as nossas crenças sobre a vida, as nossas crenças sobre o trabalho e as nossas crenças sobre quem a gente é de verdade, ok?
Então, quando a gente faz, liste aí, escreva um pouquinho, faça um breve resumo, assim, da história da sua vida, as principais conquistas que você teve, os principais aprendizados, o que você acredita, o que é importante no seu ambiente de trabalho e o que você acredita que entrega através do seu trabalho, né? Ou o que você gostaria de entregar através de um trabalho. E aí a gente parte para o plano de Odisseia, que é uma metodologia do David Evans e do Bill Burnett, certo? Então, o que consiste essa metodologia? Você vai pensar em 3 cenários, ok? O primeiro cenário é como seria em 5 anos a sua vida fazendo o que você faz ou o que você gostaria de fazer, certo? Que você tem conhecimento técnico, que você tem desejo, enfim. Como seria não só a sua vida profissional, mas também o seu pessoal, o seu lazer, algumas conquistas que você gostaria de ter nesse período. Como seria a sua vida, como seria o seu salário, enfim. Quais seriam as possibilidades dentro desses 5 anos de crescimento? Escreva isso, desenhe, enfim, ilustre. O segundo cenário que você vai fazer é o que você faria, como seria a sua vida em 5 anos se o que você faz não existisse mais. E aí a gente pensa nos robôs aí, né? Os robôs roubando o trabalho de muitas pessoas, enfim, inteligência artificial e tal. O que você faria se o que você faz, se o seu trabalho, né, não existisse mais? Liste esse cenário aí com as possibilidades. Que áreas talvez diferentes você buscaria seguir? E o terceiro cenário é o que você faria se dinheiro não fosse importante? Liste aí como seriam os próximos 5 anos vivendo um pouquinho do que você gostaria se dinheiro não fosse importante, ok? Quando a gente lista esses 3 cenários, é importante a gente analisar como as várias possibilidades da nossa vida, e isso faz com que a gente tome decisões mais conscientes. E o objetivo desse exercício também é refletir sobre que coisas são importantes dentro desses 3 cenários e que eu poderia unificar e viver num único cenário, ok? A pesquisa disso não acaba por aí, né? A gente tem que entender, dentro desses 3 cenários, em qual eu seria mais feliz, em qual eu seria mais realizado. E o que cada um desses cenários tem em comum. Quando a gente faz essa avaliação, se torna mais fácil, às vezes, de a gente planejar essa transição de carreira, imaginar e refletir um pouco mais sobre o que pode acontecer a partir disso, ok? E aí, gente, tem algumas outras dicas que são importantes a partir disso, né? Seja curioso, busque mais informações sobre aquela carreira, busque mentores, né? Saiu um texto esses dias falando sobre o board pessoal. Busque pessoas que são referências e que poderiam te ajudar dentro da profissão que você está escolhendo ou que você está pensando em escolher. Faça trabalho voluntário. Busque ter uma experiência mais próxima da realidade que você está buscando transformar. Faça muito networking. E depois de tudo isso, depois de ser curioso, ver tudo que tem por aí, analisar os cenários, analisar as possibilidades, conversar com pessoas, né? Prototipar, que a gente chama no design. Prototipe, imagine como seria a sua vida, converse com pessoas que estão na área que você idealiza, enfim. E aí, depois disso, faça uma transição, né? Faça uma transição suave. A gente não precisa sair correndo e falar assim, não, agora eu vou mudar de carreira, a la louca, como a gente chama, né? Faça essa transição com calma. E a última dica é, compartilhe a sua história. Conte para as pessoas como foi essa transição, ajude outras pessoas que estão em dúvida a fazer as suas transições, certo? Essas são as dicas de hoje. Se você quiser saber mais sobre carreira, manda um inbox pra gente, vai ser um prazer ajudar você aí a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Eu acredito que trabalho é uma forma de a gente viver o nosso propósito, de a gente realmente ser feliz, certo? Então, até a próxima, um abraço.